desafio tão grande em que o povo de Israel estava, de um exército de 30 e tal mil pessoas, ficaram apenas 300. Estes são tempos em que aqueles que são da fé prevalecem, porque se recusam a desistir. Amém? Desistir não é opção. A palavra de Deus diz em Hebreus que aquele que vira, recua, volta para trás, Deus não tem prazer nele. Não está a dizer que deixou de amar, mas fica triste. Sabe porquê? Porque Deus quer ser alvo dessa confiança, desse crédito, dessa fé. Porque fé é darmos crédito a Deus. É dizermos, Deus, eu acredito na tua palavra. Eu acredito mesmo que tu não és mentiroso. Eu acredito mesmo que tu não me vais deixar cair. Eu acredito mesmo que tu me vais abençoar. Tu me vais abrir uma porta no meio desta situação. E tu vais fazer por mim. Não importa se eu não vejo acontecer na vida dos outros, mas na minha eu acredito que tu vais fazer. Esta é a vida do povo da fé. Certo? E porque a fé é espírito em nós, então ele nos leva a sermos corajosos, a sermos pessoas de esperança, sermos pessoas de amor, sermos pessoas que continuamos a viver tudo aquilo que nós sabemos que é certo viver e que não são as circunstâncias que vão determinar a nossa mudança de ação. Pelo contrário, ainda nos dão mais, então ainda vou ser mais teimoso a fazer isto. Ainda vou permanecer mais. Porque os desafios provocam-nos real gana. Já ouvi falar em... Está-te a dar as real ganas. Real gana é uma gana real, sabe? E nós é que podemos dizer que temos o rei da barriga. Quando alguém disser, até pareces o rei da barriga. E tenho mesmo. Tenho mesmo, porque do meu ventre, rios de água viva fluirão. Na vida de quem? Daqueles que creem. Diga comigo, crer. Eu acho que vamos falando de fé nestes dias mais próximos. Mas hoje eu gostava de falar também sobre oração. E a palavra oração está muito ligada ao aspecto da oratória. A palavra orar, muitas vezes, tem-nos transmitido uma ideia de que orar é debitar palavras. De que orar é alguém que vem à presença de Deus e que tem que dizer muitas coisas. Porque orar é isso, é chegarmos à presença de Deus e temos que despejar um discurso. Mas deixe-me dizer, orar é a respiração da alma. Orar é amizade com Deus. É sentar-te à mesa do salão de chá, bebes um chazinho das 5 com o Senhor Jesus e falares com Ele aquilo que vai na tua alma. Amém? E falares com Ele com tranquilidade, com abertura, fazê-lo conhecer, apesar dele saber, mas fazê-lo conhecer pelas tuas palavras e pelas tuas expressões, aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, os teus receios, as tuas expectativas, aquilo que são as tuas dúvidas, as tuas perguntas. Orar é falar com Deus. E os tempos de aperto muitas vezes fazem isso, porque normalmente até nós cristãos só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Eu disse cristãos que era para rimar com trovões, está bem? E a verdade é esta. Normalmente nós vamos largando a nossa vida de relação íntima com Deus, porque oração não é uma imposição. Oração não é um requisito, agora és crente, tens que orar. Oração é fruto de uma alma que crê. E quem crê fala com aquele em quem crê. E quem crê busca aquele que pode todas as coisas. Então busca, fala, chora com ele, ri-se com ele, alegra-se com ele. Em tudo aquilo que faz está, glória a Jesus. Ontem fiz 50 anos. Obrigado. Eu pensava que a maior parte dos irmãos sabiam. Mandaram e-mails, SMS e por aí fora, e agradeço a todos os que se lembraram também. Mas a maior parte dos irmãos não sabiam. Meio século. Hã? Meio século. Mais 50 venham eles. Pregar até aos 90 e depois dos 90 vou para a gandaia mais a mulher. Mas vou. Bem. E ontem, claro, aproveitei, porque o homem não faz 50 anos todos os dias, e aproveitei, fui sair com a família e fomos comer um petisco a um sítio que tínhamos ouvido falar, ali para os lados de Linhares da Beira. Uma terra chamada Carrapexana. E uma casinha típica que se chama Escorrupicha Ana. Não é Escorrupichana tudo pegado, é Escorrupicha, Ana.
E já houve vários irmãos que me perguntaram o que é que significa a palavra escorrupichar. Eu sempre ouvi essa palavra desde criança, por isso até me admiro. Escorrupichar, vou dar um exemplo. O meu irmão mais velho, quando eram as festas de Natal ou jantares, depois da malta sair da mesa, ia à mesa e ia escorrupichar os copos todos. Ia beber os restos das pingas que lá estavam, fosse de sumo ou daquilo, marchava tudo. E isso significa escorrupichar. Mas isto só para dizer que eu estava ali sentado e estava com a minha família, a minha mulher, os meus filhos, e estava a comer, sabe? E eu estava ali, eu estava a adorar ao Senhor. Para já, porque aquilo era bom que se fartava. Em segundo lugar, pela oportunidade de o poder fazer. Em terceiro lugar, por poder estar ali com a minha família. E em quarto lugar, porque 50 anos em que vi a graça de Deus, a ajuda de Deus, a pachorra de Deus, a não desistência de Deus. Sabe porquê? Porque Deus também para nós é um Deus de fé. Muitas vezes nós contrariamos a expectativa de fé de Deus. Sabia? Deus criou-nos com um propósito, Deus depositou em nós fé, confiança, porque esta coisa de nós confiarmos nele não foi apenas uma ideia de Deus para nós. Ele mesmo faz isso connosco. Ele olha para nós e ele continua a crer e a acreditar de que nós vamos responder a ele da mesma maneira como ele tem respondido a nós. E lá estava eu comendo aquelas batatinhas ali e aquela xixinha ali. Senhor! E dentro do meu coração, sabe, porque eu não preciso de ir a correr para casa, fechar a porta e ajoelhar-me e começar com uma voz das cavernas, ó Senhor! Orar não é isso. Orar é falarmos com Deus. É caminharmos e naquele momento ali àquela mesa Jesus estava connosco. Só não comia era batatas e carne como eu, mas comia-me a mim. Comia a minha oferta. Os irmãos percebem o que eu gosto de dizer? Porque a oração tem que fazer parte da vida do justo, da vida da criança, do jovem, da vida dos de meia idade, dos mais velhos. Meus irmãos, Jesus está connosco. Ele é aquele que está connosco nos tempos bons e nos tempos difíceis. E nós temos que aprender a desenvolver esta capacidade de orarmos e estarmos em comunhão com Ele. Porque fé, meus irmãos, leva-nos forçosamente a uma vida de oração, a uma vida de comunhão, uma vida de relação com Deus. E se cristianismo não for relacionamento para nós, então é meramente uma religião de regras, de formas, de normas em que nós cumprimos as coisas. E vamos para casa e vamos muito satisfeitos porque estivemos no culto, não cumprimos, descarregamos a nossa consciência, mas depois nós não falamos mais com o nosso Deus. Então onde é que está a fé nisso? Não está a fé nenhuma, meus irmãos. Deus não veio para escolher um povo que não ora, que apenas cumpre regras e normas sem ter relacionamento com Deus. Eu estou tão grato a Deus pela sua fidelidade. E sabe, já vivi com muito, já vivi com pouco, estou instruído a viver em qualquer circunstância. E se hoje posso ir a um restaurante e comer, dou graças a Deus. Mas ouça, se eu estivesse em casa só com a minha família a comer pão com manteiga, eu continuava a dar graças a Deus. Porque nós aprendemos que o mais importante é Cristo em nós. Amém? Claro, como seres humanos, podemos dizer, mas eu gostava. É certo, mas há tempo para todas as coisas. Mas quando nós valorizamos, continuamos a trazer Deus para a nossa realidade pela forma como nós temos relacionamento íntimo com Ele, e fazemos dele o nosso amigo. Coisas mudam. Por isso eu acredito que este ano 2013 pode ser um ano fantástico. Sabe porquê? Porque alguns de nós vão se ver forçados a agarrarem-se a ele. Amém! Estava aqui uma amém agarrada ainda aqui. Glória! Amém? Dê lá 5 à pessoa que está ao pé de si. Se houver algum irmão que tenha 6 dedos, dê 6. Não tem problema. Ou pode haver um que só tenha 4 também. Mas assim, faça assim, né? A palavra de Deus está recheada de momentos complicados, de momentos. E nesta manhã, eu gostaria apenas de refletir com vocês um pouco acerca de 3 orações que estão na Escritura e que foram orações. Isto foi do alho de ontem. Muito alho comi este final de ano. Né? Dizem que é bom para espantar os maus espíritos. E foram orações que homens como nós, que criam em Deus, tinham o seu nível de fé, tinham a sua vida realmente organizada e que foram colocados em
movimentos provocados por Deus, e que nesses movimentos provocados por Deus surgiram oposição, surgiram dificuldades, surgiram momentos de aperto, e eles levantaram a sua voz em oração. E aqui nós vamos encontrar algumas orações, se calhar assim parece aos nossos olhos um pouco pomposos, porque estamos a falar de um contexto diferente, mas estamos a falar do facto de que quando nós nos vemos apertados, nós corremos para o trono de Deus em vez de corrermos para o telemóvel. Amém? 2 de Crónicas, no capítulo 20, versículo 5, vamos ler algumas passagens. Quem crê que o Senhor é bom? Se alguém não crê, também é livre de dizer: olha, eu não creio, por acaso. Diz assim em 2 de Crónicas, no capítulo 20, 5 a 13, diz assim: Ora, Jeossafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Já agora dizer em relação a esta passagem que nós vamos ler. Normalmente esta passagem é muito falada acerca do poder do louvor e da adoração. Jeossafá e o povo de Israel estavam diante de uma iminente batalha em que estavam a ser cercados por um exército extremamente numeroso. E nós normalmente falamos desta passagem porque nesta passagem descreve-nos que Jeossafá, instruído por Deus, colocou os músicos e os cantores à frente do exército e marcharam para a batalha, e diz que à medida que iam cantando e iam louvando a Deus, Deus colocou emboscadas nos inimigos, certo? E normalmente nesta passagem nós apenas focamos o fator de que através do poder do louvor e da adoração, tudo aquilo que era obstáculo inimigo foi desbaratado ainda antes deles lá chegarem. Só que esquecemos que o louvor e a adoração aqui só teve um papel importante porque Jeossafá e o povo oraram primeiro. E a orar primeiro, em fé, ainda com uma percentagem de desespero, porque há sempre alguma percentagem de angústia, por causa dessa oração, Deus deu-lhes a chave com a qual eles iam ser vitoriosos naquela guerra. Jeossafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, não nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis aqui como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás tu? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá, diga comigo, e todo o Judá estava de pé diante do Senhor. Já chega. Como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Não há nada como um bom apertão para que o povo de Deus se levante todo, desde o mais pequenino ao mais velho, para se colocar na presença de Deus e orar àquele que é o único que pode resolver as suas situações. Por isso, quando nós falamos acerca de vai haver um grande despertar e vai haver um grande avivamento, eu acredito nisso. Sabe quando é que isto acontece? Muitas vezes, nem sempre, graças a Deus, mas muitas vezes quando nós somos forçados a vir à presença de Deus de uma maneira nova, de uma maneira intensa, de uma maneira apaixonada, de uma maneira angustiada, mas de uma maneira de fé. Este povo estava angustiado. Vemos isto pela forma como Jeossafá diz: Deus, esta grande multidão, nós não temos condições de lidar com esta situação. Esta gente, aqui Jeossafá estava-se a lembrar, inclusive, então nós, quando saímos, quando passámos a conquistar a terra, nós passámos pela terra destes povos e porque entramos em aliança com eles, nós não os destruímos. E agora esta malta vem contra nós. Que injustiça!
Que coisa tremenda, então nós fizemos tudo o que era certo e agora estamos a ter aqui uma situação até que não é apenas um problema, é uma ferida que nos estão a marcar no nosso coração porque nós fizemos o bem e agora estão-nos a pagar com o mal. Havia muitas razões pela qual Josafá e o povo de Israel podiam estar abatidos, desanimados, injustiçados, tristes, magoados, mas sabe o que é que eles fizeram? Aquilo que sempre funciona. Eu volto a dizer, aquilo que sempre funciona. Um coração contrito e arrependido, Deus jamais rejeita. Deus está perto daquele que o invoca. Deus ouve os nossos clamores, as nossas ansiedades, as nossas questões. A questão está, será que nós já chegamos ao ponto realmente de rasgarmos o nosso coração e nos agarrarmos a Deus como não tendo mais hipótese nenhuma, nem solução para a nossa situação? Porque às vezes é isso que falta. E aqui Josafá, ele ora. E por causa desta oração, Deus disse, opa, gente boa. Porque Josafá, ele declara, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Ou tu fazes alguma coisa por nós, ou a gente fica por aqui mesmo. Nós vamos ser comidos vivos. Mas Josafá diz, entre outras coisas, em primeiro lugar, versículo 6, Josafá lembra-se de quem é o seu Deus. E lembra-se de quem é o seu Deus. Diz assim, não és tu o Deus no céu? Não és tu o Deus dos nossos pais? Não és tu o que governas as nações? Não és tu aquele que tem na sua mão poder e força, de modo que nada te pode resistir? Sabe, Josafá vem à presença de Deus e ele começa não por lamentar-se, mas por lembrar-se de quem é o seu Deus. E esta é aquela velha máxima. Não digas a Deus quão grande é o teu problema, mas diz ao problema quão grande é o teu Deus. Ei! Gente, vamos lá. Hoje estou com 50 anos. Vamos lá levantar-nos, meus irmãos. Vamos lá agarrar-nos a Deus. E diz aqui que não foi apenas Josafá que foi lá interceder pelo povo. Diz que estava lá o povo todo. Porque esta gente percebeu que não era ainda a boleia de ninguém que ia chegar a qualquer lado. Era quando todos estavam na presença de Deus, desde os mais pequenos, das crianças, dos jovens, dos varões, não eram os varões cortinados, eram os homens, as mulheres. O varão aqui era considerado já aqueles que tinham idade para a tropa, para a guerra, e eles estavam lá. Em segundo lugar, Josafá lembrou-se das vitórias passadas. E no versículo 7, ele diz, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra? E ele começa a descrever coisas que Deus fez no passado. Meus irmãos, quando nós abordamos a Deus, em primeiro lugar, nós temos que estar com os nossos olhos colocados em quem Ele é. Amém? Tu és o Deus que tem poder. Tu és o Deus que me foi transmitido, seja pelos pais, por alguém. Tu és o Deus que tem estado na minha vida, és o Deus dos céus, és o Deus da grandeza, és Deus, ponto final. E és suficiente, és poderoso, sabes todas as coisas, tu és Deus, e nós gastamos tempo a encher a nossa alma e a nossa boca com declarações de quem Deus é. Quando nós nos apaixonamos por alguém, quantos aqui é que já namoraram? Os outros são os grandes mentirosos. Quantos é que já casaram? Outros já, enfim. Bem, mas todos os que já passaram pelo processo da corte, quem é que foi a pessoa que, chegando ao pé de alguém que gostava, a primeira coisa que chegou ao pé da pessoa a fazer foi queixar-se? E a dizer, pá, eu não presto para nada. Eu sou tão fraquinho. Eu não sei, pá, sou mesmo estúpido. Olha, acha que é essa a melhor forma da gente se aproximar de alguém que a gente ama? Não. Nós nos aproximamos da pessoa que nós amamos dizendo bem dessa própria pessoa. Às vezes até somos uns grandes tangas, mas pronto. Ma chérie. Coisinha mais rica. E tal. E estamos ali e às vezes até exageramos os atributos, não é? Aquela história de que o amor é cego. Não é? E depois, passado um tempo, já é vesgo. E depois de repente, já se tem os olhos abertos. É lá. Quem se aproxima de quem ama não aparece logo a queixar-se, aparece elogiando.
dizendo, olha, aquilo que me atrai em ti é quem tu és, a tua beleza, és uma pessoa esperta, inteligente, sensível, és bonita, és bonito, és agradável, és uma pessoa de bom coração, tenho-te observado, vejo que és uma pessoa de caráter. Enfim, nós quando nos aproximamos de alguém que nós amamos, não chegamos ali a falar mal da vida. Chegamos ali a dizer quem tu és. E por causa de quem tu és, eu estou aqui. Porque tu me atrais à tua presença. Verdade ou não? Com Deus é exatamente a mesma coisa. Josafá fez isto. Depois ele relembrou os testemunhos passados. Oh Deus, tu fizeste isto e isto e isto e isto na vida da minha família, na minha própria vida, na vida do meu povo, na vida da minha tribo. Tu fizeste, tu libertaste, tu curaste, tu trouxeste vitórias passadas. Por isso eu relembro hoje aqui. Sabe porquê? Porque nós, às vezes, a nossa fé é um bocadinho, é tipo fogareira de petróleo. A petróleo. Nós temos que começar ali a dar umas bombadas. E a fé não se levanta dentro de nós porque nós chegamos à presença de Deus e começamos logo, ai, socorro! Nós precisamos de ativar a nossa fé. Em primeiro lugar, quem é que é o objeto da nossa fé? Deus. Quem é Deus? Epá, Deus não é um tanso. Deus não é uma pessoa. Deus não é qualquer coisa. Deus é Deus. E eu posso colocar a minha fé num Deus que tem todo o poder, mas que também tem todo o amor. E, portanto, é um Deus que vem na minha direção. E por causa disso eu começo a ativar a minha fé. Porque quanto mais eu penso em Deus, a minha fé ela começa a ficar agitada. Em segundo lugar, eu vou relembrar o que é que Deus já fez por mim no passado. E quando eu relembro o que é que Deus já fez por mim no passado, alegria, gratidão e expectativa de que Deus vai fazer outra vez, surge no meu coração. Porque a fé em nós, muitas vezes, está letárgica, está adormecida e nós precisamos de despertar. Mas nós não despertamos a nossa fé só porque nós nos queixamos do nosso problema. Nós ativamos a nossa fé por relembrarmos quem Deus é e o que é que Deus já fez por nós. No versículo 8 e 9, não é? Ele fala acerca do compromisso que eles tinham assumido. Sabe, fé é compromisso. E nós já declarámos coisas diante de Deus de compromisso. Deus, eu prometo seguir todos os dias da minha vida. Deus, eu prometo fazer. Agora é que vai ser. Aqueles que mais tempo passam a dizer agora é que vai ser, que nunca vai ser. Coitados do Sporting, por exemplo. Agora é que vai ser. Agora esta é que a gente vai descer de divisão. Coitaditos. Percebe? Isto é uma brincadeira. Alguns dizem, não se ofendam que eu sou do Sporting. Portanto, eu gosto sempre de interceder pelos fracos. Então, fico com compaixão, é uma coisa do coração. Não é? Então, no versículo 8 e 9, Josafá relembra, primeiro começa por relembrar quem Deus é, depois começa a relembrar o que é que Deus já fez no passado, e depois Josafá relembra outra coisa. O que é que eles se comprometeram a fazer como povo no passado. E ele diz, versículo 7, deste esta terra à tua descendência, habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, este é o nosso compromisso. No passado, ontem, anteontem, quando fomos batizados nas águas, quando as coisas correram bem, nós abrimos a nossa boca e nós fizemos um compromisso de aliança contigo. E ele diz assim, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Veja bem a importância desta relação com Deus. Eu não acredito que Josafá levou um menu, não é? Levou uma pregação escrita, disse agora vamos por estes passos. Isto surgiu naturalmente. Josafá vem com todo o povo e começam a buscar Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele já fez, e em terceiro lugar, porque eles mesmos tinham uma aliança com Deus e um compromisso, e estavam a relembrar que esse tinha sido a promessa do seu coração diante de Deus nas vitórias passadas. Quando houver de novo momentos de aflição, nós nos apresentaremos diante da tua presença, e todos juntos como povo, nós nos lembraremos das tuas promessas, e nós te clamaremos, e tu nos livrarás. Amém? Porque tu nos ouvirás. Versículo 10 e 11. Josafá lembra-se da sua aliança com Deus. E ele diz, agora eis que estes homens que tu permitiste, ou que não permitiram que passassem os filhos de Israel, nós evitamos de os destruir, e agora vejam bem, eles estão a tentar lançar-nos fora da nossa herança. Deus, agora aí,
Josafá começa-se a lembrar. Começa a lembrar a Deus e dizer, nós temos uma aliança. E estes marmanjos, estes carcará sanguinolento, munheca, mão de vaca, esta gente manhosa que nós abençoámos no passado e agora estão-nos aqui a tentar ainda por cima a levantar-se contra nós. Desta vez até os comemos vivos, Deus. E aí, sabes, Josafá começa a orar, mas não começa a lamechar-se. Não começa a lamecha. Não começa ao queixume. Josafá começa a orar com base na sua posição de aliança. Sabe que pouca gente fala acerca disso, mas quando quando Davi enfrenta Golias, uma das coisas que Davi diz, mas quem é este incircunciso? Sabe, Davi, ele não foi na força de um homem que era maior que Golias, porque o Golias era muito maior. Ele não foi na sua própria força, nem na sua habilidade. Ele ia baseado na sua aliança com Deus. Este é um incircunciso. Sabe o que é um incircunciso? Era alguém que não tinha aliança com Deus. Era alguém que não tinha feito circuncisão. Circuncisão era sinal de aliança na carne, uma aliança feita com Deus. Josafá aqui lembra-se outra vez do facto de que está em aliança e diz que Deus, e ele aqui refere a outra coisa, eles querem nos lançar fora da nossa herança. Meus irmãos, desde os tempos passados que o objetivo do inimigo é roubar-nos a nossa herança. Na parábola da vinha, em que o pai o senhor da vinha envia regularmente os seus servos aos vinhateiros, e eles eram sempre expulsos e mortos, e ele diz a parábola que o senhor diz, eu vou enviar o meu filho, e talvez enviando o meu filho eles vão me ouvir. Mas diz que o senhor enviou o seu filho, e diz que aqueles homens maus disseram assim, vamos apanhar o filho, matamo-lo e ficamos com a sua herança. Meus irmãos, há uma herança de Deus sobre a vida de cada um de nós. Há coisas que Deus tem preparado para nós. E imagine quem é que está interessado em ficar com elas. E Josafá está aqui a lembrar. Eles estão-nos a tentar roubar a nossa herança. E depois Josafá termina a falar e a declarar a sua fé. Nós confiamos em ti, ó Deus. Ó nosso Deus, porventura não os vais tu julgar, não vais tu interferir. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos esta capacidade, mas os nossos olhos estão em ti. E diz que todo o povo estava diante do Senhor, orando esta oração e concordando com Josafá. E por causa disto, não desceu fogo do céu, não desceu um exército de anjos. Deus então trouxe uma chave para aquela porta. Deus trouxe uma estratégia para aquela circunstância. Ok? Nesta batalha vocês não vão ter que batalhar. Mete o grupo de louvor à frente, o rancho folclórico, a filarmónica, mete o pessoal da Kizomba, mete o pessoal... mete os dançarinos, mete tudo o que é música e tudo o que é louvor a Deus, mete aquela gente à frente. Porque é assim que vocês vão ganhar esta batalha. Coisa fantástica. Espera aí que eu já venho. Eu vou ali só um bocadinho. Sabe, a palavra de Deus é a base da nossa fé. Se a gente não se baseia nela, estamos feitos. Esta foi a oração de Josafá. Esta foi a experiência de Josafá. Não diz aqui que o louvor e a adoração é sempre a chave para todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Neste caso, houve uma direção específica, uma revelação específica para um momento difícil que este povo estava a atravessar. E o que é que Deus fez? Deus respondeu. E respondeu porquê? Porque, em primeiro lugar, o povo se humilhou e buscou a Deus. E humilhar não é estarmos ali a cortar-nos com facas e a dizer que não prestamos para nada. Humilhar é conseguirmos separar tempo, disposição, amém? Atitude, para virmos à presença de Deus e remetermos para Ele, projetarmos para Ele as nossas ansiedades e as nossas questões. Que o ano de 2013 seja um ano em que tu voltes a aprender a fazer isto. Isso não é voltar, comeces a fazer isso na tua vida. Porque deixe-me dizer, a vida do justo é uma vida prática, é uma vida diária, é uma vida normal como qualquer outra pessoa. A diferença é que é vivida pela fé. Mas para se viver pela fé, tu tens que alimentar a tua alma com aquilo que Deus diz e tens que gastar tempo a falar com Ele. Porque se nós não gastarmos tempo a falar com Ele, eu garanto também nunca teremos tempo a ouvir dEle.
Porque só quem começa por falar é que acaba por ouvir. Eu não preciso. Eu quando preciso de alguma coisa eu telefono para o pastor. O pastor diz-me. Então e se o pastor se enganar? Porque às vezes os pastores também se enganam. Como é que é? Hein? Mas o pastor disse-me. É pá, paciência. Eu achei que... Vou beber uma pinguinha que está a ficar seco. Salmo 85, versículo 6. Vamos ver aqui a oração de Davi. E eu prometo que a gente acaba antes do meio-dia. Pode ser às 11h59, mas... Não, acaba antes. Mas acho importante nós hoje relembrarmos isto, sabe? Porque uma igreja que não ora, um povo que não ora... E quando, mais uma vez, deixem-me dizer, orar é ter relação com Deus, é conversar com Deus, é partilhar com Ele pensamentos, sentimentos, alvos, ideias, é fazer dele nosso parceiro de vida, porque é isso que é uma aliança. Então, se nós não orarmos, não aprendemos a fazer isso com Deus, então vai ser muito complicado para nós. Porque aqui Josafá, ele entendeu que sozinho ele não conseguia, ele tinha mesmo que recorrer a Deus. Salmo 85, versículos 6 a 13. Daqui uma oração diferente. Aqui não tem tanto uma oração a ver com um problema propriamente dito, mas tem a ver com atrair o coração do povo, outra vez, à presença de Deus. Davi ele orava, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade e concede-nos a tua salvação. Eu escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Repita comigo, eu escutarei. Falámos ali sobre falar com Deus, orar, declarar. Aqui estamos a falar de que eu vou escutar, porque eu estou a orar. Porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à insensatez. Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Eu gosto muito desta frase, diga comigo. A sua salvação está perto daqueles que o... para que a glória habite na Figueira da Foz, na nossa casa, na nossa família. A benignidade e a fidelidade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. O Senhor dará o que é bom. Diga comigo. Não é tão giro ler isto? O Senhor dará o que é bom. Pastor, mas o quê? O que é bom para a tosse? Se calhar também. Mas aqui o bom é outra coisa. Sabe o que é o bom para a tosse, não sabe? Minha mãe dizia-me, já... A fidelidade brota da cidade, da terra, e a justiça olha desde o céu. Ou seja, vai haver um momento, porque Deus atrai o nosso coração, vai haver um momento, porque Deus volta a vivificar-nos, porque Deus mostra-nos a sua benignidade, concede-nos resposta e solução à nossa vida, nós nos voltamos a regozijar nele e pela resposta da salvação e da alegria no nosso coração, as coisas começam-nos a correr bem. Por isso eu acredito que a coisa pode nos correr muito bem, mesmo no ano 2013. E quando os outros olharem para nós, vamos dizer, o que é que esta gente tem, pá, de diferente? Vai bem com aquela gente. A alma dele está, há um brilho, há uma alegria, há uma boa disposição. Nem tudo está bem ainda, mas há qualquer coisa diferente na vida dele. Sabe porquê? Porque Deus voltou a vivificar-nos, a alegria da salvação voltou a restaurar-se no nosso coração. E por causa disso, diz que aqueles que temem a Deus verão a sua glória, verão benignidade, verão fidelidade, verão justiça, verão paz. Diz que a fidelidade brota da terra. O fruto do teu trabalho, ele começa a render. Oportunidades de trabalho, eles virão à tua mão. O fruto, a fidelidade brota da terra. E a justiça olha desde o céu. A justiça irá adiante de ti, marcando o caminho com as suas pegadas. Coisa fantástica. Davi aqui ele está a orar num momento difícil, num momento que era uma dificuldade que realmente acontecia, não connosco, nós hoje não temos esse problema, mas o povo de Israel tinha esta tendência. Quando estavam aflitos, procuravam Deus. Quando a coisa corria bem, esqueciam-se de Deus. Mas pronto, mas aquela gente, pá, é complicada, Médio Oriente, aquilo não tem nada a ver connosco ocidentais. Graças a Deus que nós, sobretudo quando está mal, é que estamos bem. Não é? Normalmente nós somos assim.
E aconteceu aqui. Nesta altura, o povo de Israel, mais uma vez, estava afastado do seu coração. Porque o povo de Israel nunca se afastou dos rituais judaicos. Nunca se afastou da sua lei. Nunca se afastou de praticar, ir ao templo e sacrificar os seus sacrifícios e de chamarem-se a eles judeus, às vezes não praticantes. Mas Davi aqui ele estava a ter uma oração diferente. Ele diz, Senhor, volta a vivificar-nos. Esta é a primeira oração de Davi. E eu espero que nós este ano também possamos orar. Senhor, volta a vivificar-nos. Volta a derramar vida no nosso espírito. Volta a derramar vida na nossa alma. Volta a que a minha vida deixe de ser alguma coisa seca, alguma coisa sem alegria, alguma coisa sem propósito. Volta a produzir, Senhor, em mim, rios vivos na minha vida. E como é que eles surgem? Em primeiro lugar, pela nossa fé. Em segundo lugar, Davi ele orou no versículo 5, Senhor, que o teu povo volte a alegrar-se em ti. E eu não sou tanto de orar, eu sou mais de vir aqui ao domingo e dar-vos na cabeça. Mas esta é, sem dúvida, uma das coisas que nós precisamos de orar neste ano de 2013. Pai, volta a dar-nos vida de tal maneira que o nosso coração volte a experimentar alegria. Amém? Nós fomos batizados na água, não fomos batizados em sumo de limão. A gente parece que foi batizada em sumo de limão. O outro é que dizia, se a vida te der limões, não fiques azedo, faz uma limonada. Ficar azedo, amargo. Teu irmão, vai tudo bem, aleluia. A alegria da salvação. A alegria do Deus que nós temos. E eu só posso ter alegria se realmente crer nele. E tiver relação com ele. E se gastar tempo a pensar nele e a falar com ele. E por isso eu ouço também, Davi diz, eu escutarei aquilo que tu me disseste, Senhor. Porque é quando eu escuto aquilo que tu dizes, que essa vida volta a entrar na minha vida. Esta é uma oração que nós precisamos fazer no ano 2013. Senhor, ajuda-me a voltar a ter os ouvidos bem abertos da minha vida. Não é estes pavilhões. Porque estes pavilhões nós trazemos aqui todos os domingos. Mas às vezes entra por um lado e sai pelo outro. Temos um problema de corrente de ar. E quando não temos um problema de corrente de ar, nós estamos aqui, mas não estamos. Houve um tempo em que as pessoas não vinham à igreja e diziam assim, eu não vou lá estar, mas o meu espírito está convosco. E eu dizia, pá, por favor, eu não gosto de igrejas mal assombradas. Se não vejo que o corpinho fica lá, com o espírito também. Porque às vezes o pessoal está na igreja, houve um barulho, o que é que foi isto? Foi o espírito do irmão A que foi à casa de banho. Mas agora, há aqueles que vêm com o corpo, mas mandam o espírito também para o outro lado. Então aqui estão aqui presentes, mas não está a entrar nada. Estão a pensar na feijoada que ficou preparada para o almoço. Estão a pensar na filha, no filho, no pai, na galinha. Estão a pensar já no Réveillon. O que é que vamos fazer no Réveillon? Vou vestir o meu baby grow. Não, baby doll, não é baby grow, baby doll. Baby grow é que os bebés vestem. Não é? Não é? E vou tentar a minha sorte. Vou beber um bocadinho de água que é para não passar. Sabe? Mas quando Deus diz, escuta, ó Israel, atenta, significa que há aqui alguma coisa diferente que é muito mais do que ouvir sons e barulhos. Então o que é que foi a pregação? Não sei bem, mas o pastor disse lá uma andota que aquilo foi o máximo. Escutar, ouvir, dar atenção, cuidar em ouvir e digerir e perceber aquilo que Deus está a falar. Sabe, pode ser Luís Miguel aqui, que é arrebenta-botas de Futebol Clube, fala assim. Pode ser uma pessoa com mais calma, mais tranquilidade, porque na verdade não interessa através de quem vem a palavra, mas interessa a palavra que vem enviada por Deus. E nós, tal como na Bíblia, esta semana que passou, estava a falar com alguém acerca do facto em que a pessoa perguntava-me: a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia tem a palavra de Deus? E eu disse-lhe, para mim, a Bíblia tem
E eu vou explicar porquê. Porque a Bíblia foi escrita ao longo de 2000 anos por muita gente com experiências diferentes com Deus, com culturas diferentes, com percepções diferentes, e que ao transmitir a palavra de Deus meteram muito deles naquilo que escreveram. Há contextos históricos, culturais, geográficos, há expressões, há livros poéticos, livros proféticos, há cartas, epístolas, há crónicas, e cada um destes livros é escrito com um ambiente e com uma influência de quem escreve. E por isso é que às vezes há tantos erros no meio do cristianismo, porque as pessoas tentam interpretar aquilo de forma literal, quando aquilo foi escrito dentro de um determinado contexto. Agora deixe-me, quando nós conseguimos pôr de lado história, cultura, uma série de influências, nós encontramos a palavra que está lá de Deus a falar para todas as gerações. Pelo menos isto sou eu com os nervos. Certo? Então o que é a Bíblia? A palavra Bíblia significa uma coleção de livros. E nesta coleção de livros, a palavra de Deus está lá dentro. E nós dizemos, não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Claro, é a palavra de Deus porque tem palavra de Deus lá dentro, mas também tem muita influência na forma como foi escrita. Então, nós precisamos de perceber que também quando alguém prega, traz a sua forma muito particular de ensinar. A sua forma muito particular de pregar. Traz a sua história de vida, o seu temperamento, a sua personalidade. É ou não é? Mas isso não importa, por isso quem é que está a falar ou quem é que está a pregar. Importa é aquilo que está a ser transmitido pelo Espírito através dessa pessoa. Hein? Há muitos anos atrás eu lembro-me de estar na igreja e na altura a igreja passou por um momento complicado, o pastor não estava, e estava numa fase de sair também, não interessa. E quem ficou a substituir o pastor foi alguém que era um ancião da igreja, na altura, e aquilo, eu às duas por já não sabia se era ovelha, se era burro. Porque aquilo sabia-me sempre a palha. Aquilo estava tão seco, tão seco, tão seco. E eu comecei logo a pensar numa série de coisas e comecei a pensar, eu vou procurar outra igreja, eu vou não sei o quê, e tal. E sabe, Deus falou ao meu coração e diz assim, se tu ouvires com atenção, se tu escutares atentamente, tu vais encontrar a minha palavra no meio dessa palha toda. E sabe, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a preparar o meu coração, e não é que eu, quando chegava aos cultos, era abençoado, porque no meio daquela palha toda encontrava uma agulha. Porque às vezes é preciso a atitude de escutar. É preciso a atitude de estarmos abertos para Deus. E Davi, ele tinha esta atitude. Mostra-nos, Senhor, também a tua bondade. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua bondade e inunda-nos com essa bondade que tu tens. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. E Deus dará coisas boas à nossa vida. Amém? Lemos isso há bocadinho. E por fim, Davi, ele continua dizendo, Senhor, concede-nos a tua salvação. Pastor, mas nós já somos salvos. Mas, meus irmãos, nós já somos, mas os outros não são. E quando está a dizer, concede-nos a tua salvação, não está a falar na perspectiva de mim. Eu já estou salvo, por isso já não preciso. Não, nós precisamos continuar a esperar e a buscar de Deus ondas de salvação sobre a terra da Figueira da Foz. Já para não irmos para outros lados, só para falarmos daqui. Deus sopra sobre nós uma onda de salvação. Onda de salvação que começa no nosso coração ao despertar o nosso amor e a nossa compaixão por quem não conhece Jesus. E volto a dizer, salvação não é arrastarmos as pessoas para a casa de oração. Salvação é levarmos as pessoas a Jesus. É apresentarmos Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus. Jesus, esta é Maria, Maria, esta é Jesus. Muito prazer. Agora fiquem aí a conversar que eu já venho. Amém? E essa onda de salvação começa no nosso coração, porque nós de repente deixamos de nos sentir satisfeitos apenas com as nossas reuniõezinhas. Sabe, a super igreja existe não apenas para entreter os vossos filhos, para os irmãos estarem aqui sossegados a ouvir a palavra de Deus. Super igreja está a trabalhar com crianças, mas a super igreja deve ter um coração para ganhar outras crianças. Os jovens não existem só para fazer reuniões de jovens e serem criativos nas suas reuniões de jovens, mas para que através dessas reuniões e através da vossa vivência vocês possam ganhar outros jovens.
E nós que estamos aqui, não estamos aqui apenas para vir ao culto ao domingo e dizemos, já carreguei as minhas baterias. Deixe-me dizer, não são os cultos que carregam as nossas baterias, é estarmos ligados à fonte da vida. E quando nós estamos ligados à fonte da vida, nós temos as nossas baterias carregadas todos os dias. Amém! Caramba, que este ano de 2013 seja um ano realmente de avivamento, de despertamento, em primeiro lugar nos nossos corações. Senhor, sopra ondas de salvação na nossa vida. E usa-nos para a Tua glória, para que nós possamos ver essas pessoas a serem tocadas por aquilo que Tu tens sido para nós. E por fim eu termino. Eu só vi algum amenzinho. Estou a ver que os irmãos gostam, por isso vou continuar. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 2. E diz assim, a oração de Abacuque. Não é Abacoco, é Abacuque. Porque Abacoco, às vezes ficamos assim meio abacocos. Mas aqui Abacuque é um nome bonito para dar ao filho. Então, depois fazemos o diminutivo. Então, ao coquinho. Abacuque 3, 1 e 2 diz assim, oração do profeta Abacuque à moda de Sigionote. Eu, por acaso, esqueci-me, era para ter procurado o que é que isto significa, mas, pelos vistos, há diferentes modas. É como os pratos, é como a culinária. Há a moda de carrapechana. Aqui, neste caso, é a moda de Sigionote. Abacuque, ele diz, eu ouvi, Senhor, a tua fama, e temi, respeitei, ganhei admiração. Por isso, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. E no meio da ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Abacuque, ele... um profeta que diz, eu ouvi, Senhor... Eu ouvi acerca de ti, ouvi acerca da tua fama, os teus testemunhos, as histórias, aquilo que tem vindo. Deus, e aquilo que eu estou a ver hoje não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi de ti. E por isso eu oro, aviva, ó Deus, a tua obra. Diga comigo, aviva, ó Deus, a tua obra. Diga lá para a pessoa que está ao pé de si, que Deus avive a sua obra no meio de ti. Que Deus avive a sua obra no nosso meio. Porque sabe, não é o pastor Luís Miguel, não é o pastor João Pedro, não é o pastor Paulo Cardoso, não é o apóstolo Paulo, Pedro, João, Lucas e Lucas da Silva. Percebe? Não são homens que avivam obras. É Deus que aviva obra aonde? No meio da tua vida. No meio da vida do justo, no meio dos anos que vão correndo, no meio daquilo que acontece no teu coração, no meio das tuas circunstâncias, e se a circunstância que tu estás a viver é uma circunstância extremamente difícil, Abacuque, ele diz, lembra-te da tua misericórdia, Senhor, no meio dos momentos complicados. Abacuque, ele pede a Deus, Senhor, que no meio do teu povo cresça o teu temor. Senhor, aviva a tua presença. Aviva as tuas verdades. Aviva a manifestação do teu Espírito no nosso meio. Aviva um senso de santidade no nosso meio. Aviva, Senhor, misericórdia. Aviva compaixão. Meus irmãos, estamos a falar de vida. Eu quero vida, meus irmãos. Eu quero a vida de Deus. Na minha vida. Eu quero vir para cultos, meus irmãos, em que todos estamos aqui cheios de vida. Amém? Eu quero um povo que sai daqui cheio de vida e que ao fim da segunda-feira ainda continua com vida. E à terça-feira continua com vida. E à quarta-feira continua com vida. E à quinta-feira continua com vida. E à sexta-feira cansados, mas continuam com vida. E ao sábado, se ainda tem vida para ir apanhar batatas, também tem vida para louvar ao Senhor. E domingo chega aqui porque andou cheio de vida a semana inteira e vem cheio de vida para louvar a Deus. Amém! Senhor, que a tua fama seja conhecida na Figueira da Foz. E onde quer que ela vá. E onde é que ela vai? Vai para onde a gente for.
Jesus disse, vão pregar o evangelho a toda a criatura. E a gente ora, Senhor, vai lá tu. Senhor, envia alguém. Deus diz, e vocês vão, imporão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Senhor, vai lá e cura. Deus diz, e vocês expulsarão os demónios. O Senhor vai lá expulsar. E agora com as novas tecnologias, nós fazemos com a oração como fazemos com os cultos na internet. Eu não preciso ir à igreja, eu vejo na internet em casa. Por isso eu estou a pensar em criar uma Nelsat. Não, estou a brincar. Estou a pensar em cada irmão com o seu computador e eu na minha sala de estar, com as minhas grandes pantufas, a partilhar a palavra do Senhor com os irmãos e todos deitados e sentados nas nossas salinhas. Aleluia, glória a Jesus. Só um bocadinho, pastor, que eu preciso mudar o canal. Essa fama, ela irá connosco, aonde nós formos. Pessoas serão curadas quando nós impusemos as nossas mãos. Demónios fugirão quando nós estivermos no lugar certo, na altura certa, e o demónio também lá estiver. Não precisamos de andar à procura deles. Quando eles estiverem, nós vamos saber que eles estão lá. Certo? A fama do Senhor irá onde nós a levarmos. E para nós a levarmos, nós precisamos estar avivados. Paulo, sobe aqui, se faz favor. O grupo de louvor pode subir. Amém? Eu ouvi, Senhor, a tua fama. Eu sei quem tu és. E eu temi, eu respeitei, eu fiquei um fã teu. Por isso, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos da minha vida, no meio dos anos. Já o salmista, ele dizia, Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, ajuda-me a contar os meus anos. Não para nós chegarmos, como eu hoje, dizer fiz 50 anos ontem. Não é isso, mas é termos noção de propósito. Cada dia da nossa vida, nós os contamos para podermos aproveitar neles tudo aquilo que Deus tem para nós. Senhor, que apesar dos erros, das falhas, das injustiças, das imperfeições desta terra, nós possamos ver a tua misericórdia. Estamos a falar do quê, irmãos? Estamos a falar de oração. Como é que nós vamos gastar o nosso 2013? Vira ao disco e toca o mesmo? Nem essa expressão já resulta, porque já não há discos. Agora é os Blu-rays, os DVDs, os MP3, os MP4s. É os ficheiros digitais da multimédia. Já não se usa discos. Muda o disco, irmão. Mude de aparelho, se calhar. Faça um upgrade em Deus e deixe Ele colocar na sua vida uma nova capacidade para buscá-lo, para o amar. Amém? Porque 2013 será um ano fantástico, se nós permitirmos que Deus faça dele um ano fantástico. Amém? Fique lá de pé. E diga assim, o ano 2013 vai ser um ano de oportunidades, um ano de bênção. Dê lá um pezinho de dança. Paizinho, tu és um Deus presente sempre. Um Deus poderoso. Um Deus grande. Um Deus de misericórdia, de benignidade. Um Deus de justiça. Um Deus de sabedoria. Um Deus de inteligência. O Deus do desafio. O Deus que vens, Senhor, para agitares e abanares a nossa vida, para que aquilo que já cumpriu o seu propósito e que já não serve, deve ser removido na nossa vida. Mas nós, Senhor, enfrentamos este ano 2013 com uma expectativa de fé, com um coração de gozo, de alegria, porque temos os nossos olhos postos em Ti. E, Paizinho, queremos entrar em 2013, não com a vergonha de 2012, mas com a expectativa das coisas boas que vão acontecer neste ano 2013. E queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Queremos cultivar, Senhor, esta relação que nós precisamos ter contigo. E nesta relação Tu falarás e nós escutaremos.
e ouviremos coisas firmes e grandes que nós não sabíamos, mas que elas servirão, Senhor, para abrir portas, servirão para trazer vitória, servirão para trazer bênção, servirão para trazer esperança, servirão para trazer, Senhor, uma palavra também na nossa boca, para aqueles que ao nosso redor, Senhor, não Te conhecem e precisam ouvir através de nós aquilo que Tu tens para dizer para eles. Paizinho, que neste ano, Senhor, nós consigamos caminhar livres do egoísmo, livres, Senhor, do materialismo, livres, Senhor, da ansiedade, livres, Senhor, apenas de um olhar, Senhor, baseado na vida, nas circunstâncias. Mas possamos, Senhor, mesmo que seja no meio de circunstâncias adversas, nos erguermos todos e em família, nos erguermos diante de Ti e levantarmos a nossa voz. Aviva, ó Deus, a Tua obra no nosso meio. Aviva, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua benignidade, a Tua graça no meio do Teu povo, para que sejamos um povo de luz, para que sejamos sal.